Na cena de abertura, vemos um jovem que acorda no meio de um quarto sombrio. Ele está completamente alheio ao que está acontecendo, onde está e como chegou aqui. Ele rapidamente se levanta e examina as paredes, na esperança de encontrar uma saída, mas não há nenhuma. O quarto é composto apenas por um WC e um chuveiro. O homem começa a bater freneticamente nas paredes, pedindo para sair, mas sua voz não é ouvida. Bem, o banho significa que ele está melhor do que 90% das pessoas neste mundo. Pouco depois, ele percebe um computador ligado mostrando a palavra compartilhar. Ele então começa a digitar diferentes comandos na tentativa de abrir a porta, mas o computador os considera inválidos. Pede para ele compartilhar novamente e dessa vez o cara confirma. Depois disso, o computador começa a gravá-lo. Pensando que alguém o está observando, ele começa a fazer diversas perguntas, mas não recebe respostas. O homem então vai ao banheiro, mas percebe que não tem água e a pia também não funciona. Como resultado, ele escreve o comando água, ao qual o computador responde que é igual a 5, sem conseguir entender. Deita no chão para esperar. Durante isso, um peido escapa inadvertidamente dele, o que lhe vale alguns pontos. Esses pontos permitem que ele compre um pouco de água, saciando finalmente a sede. Depois de lavar o rosto, ele percebe que se trata de uma transmissão e que pessoas reais o estão observando. Pessoas estúpidas. O tipo de pessoa que adora peidos. O homem então começa a peidar enquanto se move ridiculamente pela sala, mas isso não lhe dá pontos suficientes para comprar comida. Assim, ele tenta alguns comandos aleatórios e consegue apagar as luzes antes de voltar a dormir. Pouco tempo depois, o computador emite um sinal sonoro, lembrando-o de compartilhar novamente. O homem responde fazendo um discurso retórico sobre a situação em curso antes de ir para o banho. Isso lhe rende alguns pontos, então ele rapidamente começa a agir de maneira boba novamente. Ao acumular os pontos, ele pede comida, mas, para sua consternação, recebe uma tigela de ração para cachorro, uma iguaria peluda. O homem decide reclamar e tenta devolvê-lo, mas seus esforços são inúteis. Sem outra opção, ele começa a comer a comida e até age como um cachorro para o público. Seu ato divertido. Ganhe mais alguns pontos, mas ainda não é suficiente para comprar roupas adequadas para ele. Sua primeira tentativa lhe dá uma roupa íntima feminina, mas apesar disso, ele a usa como modelo para a tela. Depois de algumas horas, o homem começa a chorar e adormece desesperado. No dia seguinte, ele se recompõe e começa a fazer o possível para entreter os telespectadores. Ele realiza alguns movimentos de ginástica, danças bobas e pensamentos espontâneos. Logo, ele consegue juntar pontos suficientes para comprar uma camiseta, um colchão e um espelho de banheiro. Com o tempo, os pontos vão se acumulando, permitindo-lhe comprar mais coisas como roupas, utensílios de barbear, comida decente e também um pouco de álcool. Mas um dia ele bebe demais e quebra o monitor com uma garrafa vazia, fazendo com que seu quarto perca toda a energia. Depois disso, o homem tenta puxar o monitor da parede e também examina a escotilha de comida, mas não encontra saída. Num acesso de raiva, ele dá um soco no monitor, mas acaba machucando a própria mão. Ele logo tem um colapso nervoso e implora para ser liberado. Ao perder toda a sua energia, ele pede desculpas ao computador por seu comportamento irracional, implorando por mais uma chance. O grau de desespero chega ao limite e o homem deita-se no chão aguardando seu destino. Algum tempo depois, o computador liga e um velho aparece na tela para cumprimentá-lo. Acontece que o velho também mora no mesmo tipo de quarto, mas tem muito mais coisas em comparação ao nosso protagonista. Ele explica que às vezes há falhas no sistema, mas quando uma pessoa atinge um determinado nível, ela ganha acesso à rede comum. Isso significa que nosso cara agora pode se comunicar com outros prisioneiros como ele. O cara inicialmente acredita que o velho está trabalhando para os sequestradores desconhecidos, mas este último diz a ele que todos acordaram lá como ele, sem saber como ou porquê, mas todos têm certeza de que tem algo a ver com aquele idiota do Dobrik pregando uma peça enquanto os dois conversam. Aprendemos que o velho nunca cala a boca, ele pula de um assunto para outro sem pensar muito. É seu discurso interminável que lhe dá muitos pontos. No entanto, nosso cara fica irritado por esta noite. Ele acorda com a tosse do homem mais velho e se aproxima do computador para perguntar sobre seu bem-estar. Durante isso, ele também tenta alguns comandos aleatórios e se depara com outros prisioneiros, cada um deles com números de canais diferentes. O número do canal do nosso cara é 14, enquanto o do homem mais velho é 73. Acontece que existem todos os tipos de conteúdo, como aulas de culinária, tutoriais de maquiagem e assim por diante. Particularmente, nosso cara tem o olhar fixo em uma linda mulher ensinando yoga. À medida que os dias passam, 14 passa a maior parte do tempo com 73, conversando, compartilhando refeições e até aprendendo magia com ele. À noite, o velho vai dormir enquanto o 14 se conecta com a instrutora de yoga e lhe envia algumas doações. Certa manhã, 14 está trabalhando em seus novos móveis quando 73 vem falar com ele. Segundo o velho, eles não podem ficar no mesmo nível, pois os telespectadores deixarão de amá-los e não pagarão. Assim, eles precisam crescer e divulgar seu conteúdo. Isso não é verdade. Você tem que continuar fazendo a mesma coisa ou falhará.
Eles não sabem disso? Seguindo seu conselho, 14 experimenta novos gêneros. Ele testa o stand-up, comédia, exercícios, culinária, canto e magia. Tudo isso traz um novo público, fazendo com que ele ganhe mais pontos. Ele opta por usar esses pontos para comprar alguns remédios, pois está tossindo constantemente. Ao fazer uma compra, 14 comete um erro e acaba vigiando o quarto de 11, uma mulher que está tomando banho. Ela está claramente furiosa com uma intrusão tão inaceitável e grita com ele, acusando de ser um sequestrador. No entanto, 14 rapidamente esclarece a situação em curso, afirmando-se como prisioneira como ela. Então está tudo bem que ele esteja observando ela tomar banho, entende? Só então 73 também se junta e 11 pergunta aos dois se eles já tentaram escapar. Em resposta, 14 compartilha seu comportamento anterior que o levou a ser punido. A mulher acha que ainda devem analisar cada informação que possuem e encontrar uma vulnerabilidade no sistema. No entanto, 73 diz a ela que ela está apenas sendo condescendente e grita com ela antes de sair da conversa. Perplexos, 11 se perguntam por que foram escolhidos, já que é estranho que uma empresa forneça moradia e alimentação para estranhos aleatórios. 14 responde que ele não era ninguém importante, mas aqui ele teve a oportunidade de viver uma vida melhor, porque agora ele é importante para alguém. Isso está começando a atingir profundamente. Mais tarde, 14 inicia um pequeno show com fantoches feitos de meias. Isso diverte o telespectador e ele é recompensado com muitos pontos. O público está satisfeito em finalmente vê-lo se transformando em Mel Gibson. Numa bela manhã, ele presenteia 11 com uma cortina de chuveiro, mas isso a irrita porque ela não quer que sinta pena. Nos dias seguintes, 14 entretém o público dando-lhes algumas aulas de desenho. Mas como ele próprio é péssimo em desenho, as aulas são engraçadas. Ele eventualmente ganha muitos pontos. Ela costuma comprar mais móveis para si. Porém, a mulher não aguenta mais sua condição e sugere que iniciem uma revolução. Segue-se uma discussão acalorada entre os três, já que 14 e 73 anos estão convencidos de que foi aqui que tiveram a oportunidade de viver melhor do que antes. Naquela noite, o velho começa a tossir com mais força do que o normal e até engasga. Além disso, ele repentinamente teve uma convulsão e seu corpo ficou paralisado com o rosto pressionado contra o monitor. Sentindo a urgência da situação, 14 pede ajuda a todos os assinantes, enquanto 11 tenta encontrar um comando útil no computador. Em meio a esse momento intenso, 11 acidentalmente digita um comando errado e, como consequência, chamas começam a sair das paredes. A dupla assiste impotente enquanto 73 e todo o seu quarto são engolidos pelo fogo antes que a tela apague. Esta tragédia os deixa arrasados, por isso permanecem em silêncio por alguns dias, lamentando a perda. Certa manhã, 14 conversa com 11 e diz para ela não se culpar, pois ela estava apenas fazendo o possível para ajudar o velho. Tudo o que você fez foi comentar que o canal dele estava incendiado, diz ele. Você não poderia querer que isso acontecesse. Na tentativa de animá-la, ele realiza outro show de marionetes. Depois de um tempo, a mulher confessa que quer ficar bêbada e pede que ele a acompanhe. Eles então pedem um pouco de álcool e começam a beber enquanto relembram suas últimas lembranças de liberdade. Embriagados, eles começam a dançar mesmo que não haja música. Eventualmente, seus momentos tomam um rumo romântico e eles usam as mãos para se gratificarem. Olhando um para o outro, você pode apostar que os pontos estão chegando. No dia seguinte, enquanto os dois conversam, 14 concorda com o antigo plano de 11. Todos os companheiros de prisão precisam se unir e encontrar uma vulnerabilidade no sistema, já que a morte do velho prova que existem falhas. Em seguida, ele vai ao vivo e conta ao público o que aconteceu. Ele aponta as estranhezas do sistema onde às vezes aparecem funções desconhecidas, e se eles puderem usar essas funções para hackear, o bunker pode abrir. Pouco tempo depois, o instrutor de Yoga 28 contata 14 e expressa que gostou do discurso dele. Após uma breve conversa, 28 vai dormir enquanto 14 e 11 começam a verificar os outros canais. Eles estão felizes porque vários companheiros de prisão os estão apoiando na descoberta das falhas. Na próxima cena, 28 inicia sua sessão de yoga. Durante isso, ela conversa com 14, dizendo que ele ganhou popularidade porque faz as pessoas sorrirem, o que é extremamente valioso. Não é tão valioso quanto minha bunda quando faço pose de árvore, mas mesmo assim é valioso. À medida que a conversa se desenrola, ela o convida para se juntar a ela na yoga, com o que este último concorda, mas momentos depois, Eleven intervém e pede que comecem a trabalhar em vez de conversar. Nos próximos dias, a Eleven continua verificando os demais canais para coletar informações sobre as falhas. Eventualmente, ela descobre diversas coisas legais, como controlar o sistema de ventilação e até mover as paredes. Essas descobertas a fazem perceber que os quartos estão localizados em distâncias diferentes. Assim, ela decide criar um mapa do local e derrubá-lo. Ela compartilha sua ideia com 14, mas este não está animado como antes.
Parece que 28 o fez pensar que a felicidade é muito importante em tudo o que fazem. Ele então diz a ela que algumas pessoas são felizes aqui, então não deveriam destruir sua alegria. No entanto, 11 o dispensa e começa a cortar o cabelo em sinal de rebelião. Na mesma noite, 28 inicia sua sessão de yoga, mas isso irrita 11. Como resultado, ela confronta o instrutor de yoga, alegando que as correntes noturnas são rudes, pois impedem os outros de dormir. Logo surge uma discussão entre as duas mulheres, e 28 acusa 11 de tratar os outros blogueiros como seus fantoches. Ao ouvir a comoção, 14 se interpõe para detê-los. Nesse momento, ele começa a entender o que Eleven quer dizer novamente e decide fazer algo. Ele vai ao vivo e pede a todos os outros blogueiros que lhe enviem um ponto. Aqui ocorre uma falha e seus pontos começam a aumentar rapidamente. Isso enfurece o instrutor de yoga e ela o chama de ladrão. A luta aumenta e Eleven fazendo chover dentro do quarto de 28. Em retaliação, ela dá um comando, o calor da luz deles, que aciona o quarto de Eleven para pegar fogo. Logo depois, 11 é engolfado pelas chamas, assim como 73, antes de sua tela apagar. Ao testemunhar isso, 14 cai de joelhos e começa a chorar. Mas só então, uma porta se abre inexplicavelmente atrás dele, revelando um dia ensolarado. Incrédulo, ele vai vigiar a porta quando o monitor emite um sinal sonoro repentino. Ele então volta para contar aos outros blogueiros que foram eles que fizeram isso. No entanto, sua felicidade dura pouco quando a porta se fecha, prendendo-o novamente. Inscreva-se para mais vídeos como este. Ative as notificações e deixe seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.